Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Textos Reflexivos. Reflexão de hoje: o santo que desceu ao inferno por dizer a verdade. Um santo de pureza angelical que vivia numa floresta costumava sentar-se à sombra de uma árvore frondosa para mergulhar em meditação profunda. Aos primeiros raios da aurora, despertava seu espírito e oferecia a Deus. Certa manhã, quando as gotas de orvalho se despediam da relva, o santo, satisfeito com a meditação que acabara de fazer, ouviu o som de passos se aproximando rapidamente dele. Muito calmo, nem se deu ao trabalho de olhar à volta para descobrir a origem do ruído. Mas, em poucos minutos, um homem com o rosto transformado de medo parou por um instante à sua frente e implorou-lhe: Honorável santo, amante supremo da verdade e das boas ações, por favor, não reveles aos bandidos que me perseguem meu esconderijo na árvore sobre a qual estás, ou eles me matarão. Dito isso, o assustado homem subiu rapidamente pelo tronco e se ocultou entre as folhas protetoras da copa. O santo permaneceu calado, sem dizer sim ou não ao pedido do fugitivo, que naturalmente tomou esse silêncio por consentimento e supôs que um homem tão virtuoso jamais o trairia. Por isso, significaria sua vida. Contudo, enquanto o fugitivo permanecia escondido, o santo começou a lutar consigo mesmo para decidir o que deveria dizer de acordo com as escrituras, pois fazia questão de segui-las ao pé da letra. Pensou: as escrituras proíbem contar mentiras. Portanto, não direi, se questionado pelos perseguidores, que ignoro o paradeiro do fugitivo. Não, prefiro cortar a língua do que mentir. Depois refletiu sobre o desespero do perseguido e as consequências de que adviriam caso falasse a verdade. Hesitando entre mentir e provocar um assassinato se não mentisse, o santo finalmente decidiu: se os bandidos me questionarem, vou dizer que conheço o paradeiro do fugitivo, mas não o revelarei. Eles que o façam o que quiserem. Assim, pensando, preparou-se para enfrentar a difícil situação. Por fim, apareceram os bandidos. Seu chefe, com uma expressão feroz, vendo que o santo era o único homem por ali, grunhiu: Senhor anjo, não te molestarei, caso não reveles o esconderijo daquele que perseguimos. O santo pensou que, se ficasse em silêncio, o bandido deixaria de questioná-lo, mas o plano não deu certo. O malfeitor queria uma resposta e começou a espancá-lo. Como a surra nada conseguisse, o chefe sacou da espada e brandilhou-a diante do santo, dando-lhe 5 minutos para se decidir. Depois disso, seu corpo permaneceria para sempre sobre a árvore, mas sem a cabeça. Um violento conflito se instalou na mente do santo, e ao fim de 5 minutos ele replicou: Sei onde ele está, mas não te direi. Muito bem, vociferou o bandido. A surra e o brilho da lâmina te fizeram quebrar o silêncio, e agora vai me contar a verdade. Dizendo isso, cortou uma das mãos do santo e propôs-lhe: Vou te dar mais 5 minutos. Se não me contares a verdade, tua cabeça rolará pelo chão numa poça de sangue. O santo começou então a procurar pistas nas escrituras sobre o que deveria de fazer e se lembrou de uma passagem: Protege acima de tudo o teu próprio eu, pois isso é o mais importante. Primeiro vive para realizar tua mais alta ambição, que é encontrar Deus. Se morreres por não dizer a verdade, quando deverias dizê-la, não passarás de um tolo. Assim, ao final de 5 minutos, quando o chefe dos bandidos se preparava para lhe decepar a cabeça, o santo levantou o dedo, mostrando o esconderijo do procurado. Imediatamente, um dos bandidos subiu na árvore e arrancou de lá o infeliz, a quem fez em pedaços diante dos olhos do santo. Enquanto estava sendo assassinado, a vítima gritou para aquele que o delatara:
Senhor Santo, vais conhecer o inferno por causa disso. Mas o santo achava ter feito a coisa certa ao salvar a própria alma. Mais importante e mais evoluído do que um homem assassinado. Não deu ouvidos, pois a maldição do moribundo, considerando-a vazia e inadequada a ele, que apenas obedecer à verdade. Anos depois, quando o santo entregou lucidamente o seu invólucro carnal ao êxtase da consciência cósmica, seu corpo astral chegou ao reino do céu. Sem demora, Yama, o guardião do inferno, foi ter com ele no paraíso e disse-lhe que, antes de obter a permissão final do Espírito Supremo para viver lá, ele deveria conhecer o terrível inferno. Alarmado, o santo exclamou: Honorável Yama, isso é ultrajante. Vivi uma vida étnica, com perfeição matemática, avaliando cada ato do ponto de vista da verdade, que sempre seguia agindo com fidelidade e justiça. Por isso, sei que não mereço a punição de visitar o inferno, nem mesmo por curtíssimo tempo. O grande Yama replicou: Honorável santo, sem dúvida todos os seus atos, com exceção de um, foram justos. Dizes ter agido sempre segundo a verdade e a justiça. Fostes muito tolo por permitir que te cortassem uma das mãos e decepassem a cabeça de um homem, quando apenas afirmastes um fato. Creio que não sabes bem a diferença entre a justiça e a verdade. De um lado, a afirmação de um fato. De outro, uma ação justa e veraz sempre resulta no bem. Ao passo que tua afirmação de um fato, provocando grande dano para ti e para o homem, nada teve de justo ou verdadeiro. Por que não apontastes o dedo para a direção errada da floresta, salvando a si mesmo e ao fugitivo? Faltar com a verdade teria sido menos grave que o horrível pecado de seu instrumento, a ajuda e o fator decisivo da morte de um inocente, que buscou tua proteção e confiou em ti. Ficando em silêncio, induziste o homem escondido a pensar que defenderias, mas, para te salvares, tu o traístes e o privaste da oportunidade de procurar outro refúgio ignorado por ti. Yama continuou: Honorável santo, fica doravante sabendo que uma ação verdadeira sempre dá resultados verdadeiros e bons. É diferente da afirmação de um fato, que pode produzir o bem ou o mal. Convém preferir a ação que resulte no bem, a afirmação de um fato que resulte num grande dano. Chamar um aleijado de santo aleijado ou o cego de senhor cego é a afirmação de um fato, que nem por isso deixa de ser imprópria, injusta e incapaz de produzir um bem. Mas dizer Senhor perfeito, Senhor forte ou homem de visão espiritual a um aleijado, fraco ou cego é a afirmação confiável, eficaz e, portanto, verdadeira de um fato. Segue a verdade de preferência a afirmação de um fato cru que pode ferir a ti mesmos e aos outros. Conforme nos mostra a história, mesmo não acreditando no inferno, o homem deve saber que a terra é a sua própria mente desorientada. Podem ser mais quentes que o inferno ou mais agradáveis que o céu, caso ele siga o caminho da honestidade. Se você gostou da reflexão de hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos nós.